Vai fazer a prova da FUVEST e tá super perdido, tá viciado no modelo Enem? Não se preocupe, eu tô aqui para salvar a sua redação, falando das diferenças entre o Enem e a FUVEST e ainda mostrar um exemplo bem sucedido nessa prova, que é um dos maiores vestibulares do Brasil. Vem comigo. Olá, meus queridos, depois de vários pedidos via Twitter, via Instagram, via TikToker, aqui no YouTube, via todos os canais possíveis e imagináveis, eu vim aqui falar sobre a prova da FUVEST. Na verdade, eu estou especificamente respondendo a um tweet. Eu ainda chamo de tweet, tá, gente? Sinto muito. Elon Musk, você mudou o nome da rede, mas pra mim morrerá sendo Twitter, tá? Eu estou respondendo a um tweet que é o seguinte, deixa eu voltar nele aqui. Tananã. Que é o seguinte, ó. Ó. Um passarinho me contou que Jana Rabelo iria salvar vidas se fizesse análise de redação FUVEST no canal dela. E aí eu prometi, olha, eu respondendo, eu prometi, ó, ficou muito claro, mas dá pra vocês lerem aí, né? Deixa eu colocar aqui. Eu prometi que eu gravaria e lançaria um vídeo hoje e ainda perguntei o que os alunos gostariam que eu comentasse. Primeira coisa que eu acho importante que apareceu lá no meu Instagram, né, que é o @JanaRabelo, mas também no meu Twitter, @JanaRabelo, é: qual é a diferença entre FUVEST e Enem? E aí eu vou te dar as 3 principais características, as 3 principais diferenças e que eu acho que fazem muita diferença para vocês. Vamos lá? Anota comigo, câmera da mãozinha é para vocês anotarem. Já deixei aqui dentro de uma paleta azulzinha. Primeira característica. Na FUVEST, você tem que escrever no mínimo 20 linhas. Redações abaixo de 20 linhas são anuladas. Então você tem que escrever um texto de 20 a 30 linhas. E o que é interessante é que uma outra linha adicional é dedicada ao título, porque o título é obrigatório. Eles destacam uma linha a mais acima das 30 linhas só para você colocar título, porque afinal de contas o título é obrigatório. Uma outra característica da FUVEST que diferencia do Enem é o elemento de que a problematização não é obrigatória e, portanto, não faz sentido fazer uma proposta de intervenção. Você vai ter que treinar outros modelos de conclusão. Então vamos pôr essa segunda característica ali. Segunda característica, nós temos ela aqui. Você tem a problematização como uma estratégia facultativa. Você pode ou não se perguntar por que o tema é um problema. Tá? E aí, lembrando, eu já falei sobre isso na live que eu fiz na segunda-feira, eu já te contei que os temas da FUVEST se dividem em 2 grandes categorias. Os temas filosóficos e os temas sociais. A minha sugestão para vocês é: faça sim a problematização dos temas sociais. Eu vou até colocar aqui um SP. Normalmente os temas são uma situação, problema, quando são temas oficiais, sociais, digamos assim. E os temas filosóficos, eu já contei isso na live da segunda-feira, dá uma olhada na live da segunda-feira. Temas filosóficos, em geral, eu acho interessante você trabalhar com a exemplificação. É legal que você mostre como concretamente esse fenômeno, normalmente um fenômeno antropológico, filosófico ou cognitivo, se manifesta. Então eu trabalharia com a exemplificação. Enquanto os temas sociais são mais facilmente feitos por problematização.
Beleza, né? Vocês estão vendo aqui andando, é porque eu tô, né, literalmente escrevendo aqui nesta câmera e falando para esta outra câmera que vocês estão vendo aqui do lado. Falando nisso, já que eu tô nessa câmera, vamos aproveitar. Curte o canal, ativa as notificações, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, deixa um comentário e interaja com essa produtora de conteúdo, ok? Voltando então, agora a consequência da gente não ter uma problematização obrigatória. E essa daqui é uma grande fonte de insegurança para os alunos. Você não vai fazer uma proposta de intervenção. Então, não concluir. Não é nem que você não precisa concluir com uma proposta de intervenção. Eu estou te proibindo com uma proposta de intervenção. Lá na prova da FUVEST, você vai usar outras estratégias conclusivas, né? Você pode concluir por uma retomada ou síntese, você pode concluir por desdobramento, você pode concluir, por exemplo, por citação, você pode concluir com diversas estratégias. Não conclua com uma proposta de intervenção. Os corretores da FUVEST estão de saco cheio de proposta de intervenção. A proposta de intervenção vai ficar bem pouco coerente dentro do seu texto e você pode perder pontos com isso, ok? Obviamente aqui não dá tempo de fazer isso, eu já tô batendo aqui o meu limite, esse vídeo vai ficar no máximo com 10 minutos, vocês andaram pedindo temas, né, na verdade vídeos com temas mais curtinhos, mas se você quiser se aprofundar nessa discussão, estou com um curso FUVEST neste instante, bem objetivo, são 4 encontros ao vivo para falar sobre a FUVEST. Eu vou falar sobre características gerais da FUVEST, como trabalhar com os temas filosóficos, que vocês são, né, normalmente assustados com os temas filosóficos. Trabalhamos também com as estratégias de introdução, desenvolvimento e conclusão, e trabalhamos também com a análise de textos exemplares. Se você salvar esse QR Code que está na sua tela e abrir esse QR Code, você vai direto para essas informações, ou você tá assistindo uma outra tela, tira uma fotinho, ok? Isso tudo para te falar que faça outros tipos de conclusão no modelo FUVEST, tá? Especificamente, eu queria encerrar esse vídeo, porque a gente já tá indo para a parte final, mostrando para vocês um texto exemplar, um texto que tirou 50 em 50 na prova da FUVEST, na prova de redação da FUVEST, e que foi disponibilizado por um perfil lá no Instagram, que eu amo. Vou até colocar um post-it aqui, indico muito esse perfil. Tem vários ex-alunos meus nesse perfil, que é o @desempenhosmed, que faz cartilhas sobre os diferentes cursos de medicina no Brasil. Quais são as notas? Nas cartilhas vem, por exemplo, a estrutura das cidades, a estrutura dos cursos e o que eu acho mais legal, exemplos de textos que conduziram os alunos aprovados à aprovação. Eu fui lá no Desempenhos Med e peguei esse texto que eu vou mostrar para vocês. Não vou corrigir ele inteiro, que é um texto longo, bastante complexo. Vou fazer isso em relação ao primeiro parágrafo, principalmente para mostrar o quanto que esse texto é diferente do texto Enem. E se você eventualmente está se preparando também para o Enem, eu gostaria de te lembrar que os meus cursos para 2024 já foram lançados. Neste instante, a gente ainda está com preço promocional de Black Friday. Se você tiver interesse em estudar comigo em 2024, esse é o QR Code, beleza? E aí, eu quero mostrar para vocês esse texto, que é um texto sobre refugiados climáticos e vulnerabilidade social, e ainda que eu esteja usando a minha grade tradicional de correção Enem, as cores da grade de correção Enem, eu tô aqui apontando para vocês as características da prova da FUVEST. Nossa, esse jogo de câmeras tá massa, tá? Tananã e tatanã. Eu achei que ficou bom. Beleza, vamos lá para a redação? Então aqui eu estou apontando as cores em relação às 5 competências do Enem, porque eu sei que é a grade que vocês dominam, mas a grade de correção da FUVEST não é igual à do Enem. Na verdade, são apenas
3 critérios de correção e no meu curso FUVEST eu te conto quais são esses critérios. Eu tô apontando aqui os aspectos mais estruturais mesmo. Então, observe, por exemplo, a utilização de algo que no Enem não seria permitido. O uso do vivemos, primeira pessoa do plural, isso é bem diferente do Enem. Vivemos no antropoceno, recente era geológica, então aqui você pode usar sim repertório, mas o repertório não é utilizado de uma maneira forçada, artificial, criada a partir dos efeitos dos exponenciais, olha essa palavra de opinião, que coisa bonita, impactos naturais causados pela intervenção antrópica. Então isso daqui é a base da argumentação desse aluno em termos de refugiados climáticos e vulnerabilidade social. A culpa é do homem. Aqui tem uma característica muito típica da prova dos alunos que se dão bem na FUVEST, por exemplo, a utilização de uma complexidade sintática por meio da antecipação, né, do que a gente chama de catáfora. Eu ensino catáfora no meu curso FUVEST. O aluno aqui antecipa a referência que vem depois. Catáfora é muito, muito, muito típico de textos bem-sucedidos na FUVEST. O homem moldado pelo, aí o argumento. Aí a gente usa, por exemplo, metáfora, que não é muito comum no Enem, e os argumentos pelo imediatismo e pelo ensimesmamento advindos do capitalismo neoliberal, mais uma vez, outra área do conhecimento, mas observe, por exemplo, que não tem uma preocupação em fazer isso de uma maneira engessada, muito formal, é um texto mais ousadão mesmo, tá? Quase, olha, no Enem eu jamais deixaria meu aluno usar esse quase. Então aqui tem um elemento mais ousado, um elemento de pessoalidade, como um vício neurológico. Como um vício neurológico, a gente sim tem uma comparação, mas a estratégia argumentativa que tá aqui, que é muito, eu vou até colocar uma câmera só minha, um close, é muito comum na FUVEST, é uma das estratégias argumentativas que eu ensino na minha aula sobre estratégias argumentativas da FUVEST, que é o estabelecimento de uma alegoria, ou seja, um conjunto de metáforas que estabelecem outras metáforas que vão ser retomadas ao longo do texto. Então esse aluno faz aqui a alegoria, né? O capitalismo neoliberal como um vício neurológico. E aí, a partir dessa alegoria básica, vão se desdobrar diversas metáforas. Precisa, cada vez mais, de alienar-se no seu consumo droga. Olha a metáfora. E esse aluno ainda usa um neologismo, ele criou essa palavra composta. No Enem a gente jamais deixaria isso. Então, vou colocar aqui uma quarta característica da prova da FUVEST. Deixa eu pôr os meninos do Desempenhos Média ali pro cantinho, tá? Vocês estão levando um brinde. Quarta característica. Você tem maior liberdade argumentativa, discursiva, estilística, isso que eu chamo de autoria. O seu texto é o seu texto, você vai fazer com ele o que você quiser. E eu vou ser muito sincera, se tem uma coisa de que eu posso me orgulhar, é que mesmo os meus alunos dos meus cursos Enem são treinados para ter autoria moderada. E aí fica muito mais fácil para os meus alunos dos meus cursos Enem quando eles precisam ter autoria quando eles chegam aos meus cursos da FUVEST. Sim, eu fiz esse jogo de câmeras, tá? Bora pra mais um pedacinho desse parágrafo, já tô encerrando esse vídeo, tá, gente? Eu vou analisar só o primeiro parágrafo mesmo, só pra facilitar a sua vida. Assim, então a gente tem sim o uso de mecanismo coesivo, tá? Então aqui a gente tem um operador argumentativo sob o, olha a metáfora, efeito alucinógeno, vou pôr um M de metáfora aqui, do comprar, já não interessa o que ocorre ao seu redor. Olha esse modalizador. Nem de onde veio sua mais nova aquisição. Aqui tem um desvio gramatical e nem é errado, tinha que ser nem.
Temos mais um mecanismo de complexidade sintática. Se sua origem é ecológica, de uma produção agroflorestal sustentável, ou se é predatória da exploração de menores e da redução, por exemplo, de paisagens. Como a mineira Serra do Curral, eu suspeito que essa pessoa é do meu país, Minas Gerais, então eu vou pôr um coraçãozinho aqui. Dá o exemplo da Serra do Curral, é muito mineiro, é muito Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte. A pó, e aí pensa, no Enem você um dia colocaria de redução ao pó? Não. Olha a ousadia, olha a liberdade que você tem. Pouco importa, afinal, então tem mecanismo coesivo. A real diferença consiste no preço. E é exatamente retomada nesse cenário de autodegradação e de agressão do meio que se constrói a chocante. E só aqui ele põe o tema. Olha essa grande diferença. No Enem, normalmente vocês colocam o tema logo de cara. Aqui, esse aluno deixou para colocar o tema no final do parágrafo, para arrematar o parágrafo. Olha esse elemento de liberdade, de autoria, de estilo, de ousadia e alegria. A qual desencadeia em um conceito de assimetrias de poder a questão dos refugiados climáticos, potencializada pela vulnerabilidade social, invisibilizada pela de indiferença coletiva. E só no último período há uma abordagem completa do tema, que era refugiados climáticos e vulnerabilidade social. Jovens, conseguiram ver que é uma redação bem mais ousada, autoral, cheia de estilo, livre e solta? Eu ensino alguns desses truques de autoria para deixar o seu texto Enem mais com cara de 1000, e não é à toa que eu tenho uma coleção de notas 1000 entre os meus alunos, e eu explico isso especificamente em uma aula no meu curso FUVEST. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado das características, das diferenças que eu destaquei aqui, da correção que eu fiz aqui, e em caso de dúvida, pergunta, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter todo o prazer do mundo em te responder. Então, aproveita, assina o canal, ativa as notificações, deixa o seu like, entre outras formas de interação e de biscoito virtual, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!